Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal Teólogo Rafael Cardoso em Ação. Hoje temos uma lição que parece ser bem simples, mas é uma lição muito profunda, a lição de número 10, ao qual nos fala sobre o exemplo de humildade. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Nós temos algumas lições a extrair desta lição tão oportuna, ao qual Jesus, um ato de humildade, ele pega e lava, ele sendo Senhor, ele lava os pés aos seus discípulos. O que Jesus estava tentando nos passar com isto? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é por vezes simples, pragmática, por mais que alguns queiram colocá-la como algo difícil, mas ela é simples e praticada. E ela foi escrita e chegou até nós para nós tirarmos lições, extrairmos dela lições profundas para nossas vidas e, tendo extraído essas lições, aplicá-las. Como eu posso aplicar essa situação que Cristo nos ensinou ao lavar os pés aos discípulos? Pois bem, a lição de número 10 diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 15, em seu texto áureo, o seguinte: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Para ganharmos tempo, não vamos estar lendo o texto de referência ou leitura em classe, que está baseado no Evangelho de João 13, versos 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Você vai estar lendo, vai estar meditando aí no conforto do seu lar. Bom, nós somos servos do Senhor, crentes em Cristo Jesus. E como crentes e servos em Cristo Jesus, nós dizemos servir a Cristo. Independente da sua denominação, de qual igreja você seja, onde você sirva, nós todos como cristãos, como servos de Deus, dizemos servir a Cristo. Mas interessante nisso tudo é tentar compreender que, na verdade, nem todos nós sabemos, nem todo crente sabe o que é de fato servir a Cristo. Na etimologia da palavra, por vezes, nós nem compreendemos o que é servir. O que é servir? A palavra servir no grego original, em muitas das nossas traduções, ela vem no seu grego original como doulos. O que significa isso? Escravo. Doulos é escravo. E quando, muitas das vezes, a palavra, ela exprime, traz para nós o exemplo de servo, está dizendo como se fosse um escravo. E o que seria um escravo? O que é um escravo? Um escravo é aquele tipo de pessoa que não pertence a si mesmo. Ou seja, a sua vontade está submetida a outra pessoa. Nesse sentido, normalmente, nós já tivemos aqui a escravidão no Brasil durante muito tempo. Normalmente, um escravo, ele não se submete ao seu senhor por amor, ele se submete ao seu senhor por imposição. Nesse sentido, a lição é muito oportuna, porque nós nos dizemos sermos servos de Cristo, mas que tipo de servos nós temos sido de Cristo? Aquele que serve ao Senhor por amor ou por imposição? Esta é a grande questão. Este é o grande divisor de águas que pode mudar a sua história como servo de Cristo, como crente em Cristo Jesus. Você é um servo, um escravo do Senhor, vamos usar esse termo, que serve a Deus por amor, porque você não tem vontade, o escravo não tem vontade, ou serve por uma imposição, por uma obrigação. Jesus, em seus últimos momentos aqui na Terra, a lição vai estar abordando sobre isto, em seus últimos momentos, seus últimos dias aqui na Terra, ele foi se aproximando um pouco mais e mais dos seus discípulos. Foram ficando apenas os mais íntimos, ali os 12. E eles estavam no cenáculo com seus discípulos e, por uma ocasião, ele se levanta, o texto nos diz que ele se levanta, pega uma toalha, né, se cinge com ela, tira suas roupas, se cinge com aquela toalha, pega ali uma bacia, né, e um pouco d'água, e ele começa a lavar os pés aos seus discípulos. E aquilo causa uma estranheza nos seus discípulos, principalmente em Pedro. Que lições práticas nós podemos extrair deste exemplo de Cristo? Note bem que esta prática de lavar os pés de alguém naquele tempo, naquele período que eles estavam ali inseridos, era uma prática que quem fazia era um escravo.
o escravo lavava os pés dos convidados, das pessoas importantes. E, naturalmente, Pedro ele estranhou toda aquela circunstância, toda aquela situação, porque ele viu o seu senhor, o seu mestre, fazendo um serviço servil, um serviço de um escravo, né? Uma função pormenorizada. E que lições nós podemos extrair disto? A primeira lição que nós podemos extrair é que Jesus Cristo queria nos passar um exemplo de humildade. A própria Bíblia nos fala, e é um versículo que eu amo, que diz que diante da honra vai a humildade. Então não existe no reino, e por vezes nós devemos trazer isso para nossas vidas, porque hoje, em nosso meio evangélico, nosso meio cristão, tem faltado muita humildade por vezes, de muitos de nós, apontando para nós, em primeiro lugar, para muitos de nossos irmãos, porque tem pessoas que no reino se acham que são alguma coisa. Em que sentido? Pessoas que dizem, eu faço, eu aconteço, aqui quem manda sou eu, se eu não estiver na frente, a obra não vai, se eu não fizer, não vai, porque eu sou o cara, eu sou a mulher, né? Por vezes tem pessoas que se acham no reino, quando na verdade nós não somos nada, se até o mestre, ele nos deu um exemplo de humildade, quem somos nós para sermos maiores do que o mestre? Né? Sermos, né, nesse sentido, nos colocarmos acima do mestre. Vivemos tempos em que algumas pessoas no nosso meio têm se colocado acima do mestre, acima da palavra. A palavra dela ou a palavra dele, né, tem um peso maior por vezes do que até mesmo que a Bíblia ensina e diz, aqui quem manda sou, aqui quem faz sou eu, né, a minha palavra é esse ponto final, quando na verdade todos nós diante da honra vai a humildade. E Cristo nos ensinou um exemplo prático para a vida cristã. A humildade é tudo para se conseguir honra no reino. E a segunda lição que nós aprendemos é que o amor é servil, porque a Bíblia nos conta que Cristo amou os seus discípulos, amou a tal ponto de servi-los. Então o amor ele é servil. E o que isso implica em dizer? Implica em dizer que o amor é um ato visível, não de palavras, mas de atitude. Um ato visível não apenas de palavras, mas de atitude. Isso é muito forte, isso é profundo. Profundo em que sentido? Porque, por vezes, nós em nossos cultos temos lá o abraça teu irmão, né? Aperta a mão do seu irmão, profetiza para o seu irmão, né? Ora junto com o teu irmão, mas é tudo ali naquele momento, e dentro da igreja todo mundo se ama, todo mundo canta aqueles louvores de amor, mas não passam apenas de palavras, quando na verdade o que Deus quer, o amor de verdade que Ele quer de nós, é um amor servil, um amor com atitude, um amor em prática. Isso implica dizer que me preocupar com o meu irmão, a necessidade do meu irmão, né? Me colocar no lugar dele, tentar solucionar, de certa forma, dentro da medida possível, né, o problema dele, que é meu irmão em Cristo, né? Servi-lo da melhor maneira possível. Isto é o amor servil. Mais um tópico que nós podemos analisar é que quando você serve, você se torna útil no reino. Como assim? Porque quando você está servindo, você tem utilidade. Por que a maioria dos crentes hoje são crentes fracos, débeis, debilitados, né? Crentes angustiados? Porque não serve. Crente que não serve, né? Ele não se enche das coisas do reino. Serve em que sentido? Quando você serve uma água, você está servindo. E isso alegra o seu coração, porque quem te paga, vamos usar esse termo, uns termos chulos, quem te paga é o Espírito Santo, né? Quando você vai a uma igreja, quem te paga com alegria é o Espírito Santo, com gozo é o Espírito Santo. Quando você vai visitar alguém, quando você vai num hospital, quem ganha é quem está servindo. Quando das vezes você vai servir alguém, vai no hospital, e quando você sai de lá, você sai, parece que aprendeu uma lição, né? Porque você está servindo. Quem serve é útil e tem utilidade. E se torna útil ao reino. Então, quando você serve, você se torna útil. No reino, não existe servo, não existe crente se ele não serve, né? Porque ele se torna um inútil. No reino, para você ser alguma coisa, você precisa servir para ser útil. Cristo foi, né? Ele nos ensinou o exemplo da humildade, da servidão, de ser útil a todos. E outro ponto que nós podemos ver, nevrálgico, é que quando você serve, você quebra o orgulho. Em que sentido?
Jesus Cristo estava servindo Pedro, e Pedro fala assim, de forma alguma, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Cristo estava mostrando para ele uma coisa, se você não deixar eu te servir, você não tem parte comigo. Então, Pedro, ele era tão orgulhoso, né, que ele achava que um mestre ele não poderia servir, né, alguém que está, né, uma condição um tanto quanto mais pormenorizada. Então, quando você serve, seus orgulhos são quebrados. Quando você serve, você está em campo servindo ao Senhor, né? Seus orgulhos eles caem por terra, porque você está sendo útil, você está servindo. Deus vai quebrantando orgulhos enquanto você serve. Então, olha a importância de servir. Olha a importância do serviço, de ser útil ao reino. Que Deus nos ajude a servirmos aos outros, sem olharmos para quem nós estamos servindo, sem olharmos os pés de quem nós estamos servindo, fazermos por amor. Porque nós não temos vontade, somos escravos do Senhor. E o Senhor nos ordena, Ele quer que nós sejamos úteis no reino. Enquanto somos úteis, não tem espaço para depressão. Enquanto somos úteis, não tem espaço para mornidão. Enquanto somos úteis, não tem espaço para tristeza. Enquanto somos úteis, não tem espaço para nós pensarmos apenas nas coisas pormenorizadas, pequenas desta vida. E é isto que Cristo quer, é encher nossa mente com as coisas do reino. Enquanto somos úteis, nós pensamos em agradar ao nosso Senhor. Que Deus nos ajude a agradarmos ao nosso mestre. Este quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso. Bem-vindo ao canal Teólogo Rafael Cardoso em Ação. Sou especializado em teologia sistemática, né? E juntos aqui, né, eu gostaria de pedir para que você deixe o seu like. Deixe o seu like, nos ajude. Comente nos comentários se você gostou dessa aula, nos ajude, né, a melhorarmos o nosso conteúdo aqui neste canal. Também quero apresentá-los alguns livros de nossa autoria. Nós temos, sou escritor também, tenho escrito Introdução à Escatologia. Você que gosta de assuntos escatológicos, é um assunto sucinto, bem sucinto o livro, mas de uma alta compreensão que você vai ter com este assunto. Tem também Gênesis para teólogos, é uma síntese, costumo chamar assim. Tenho também, este aqui é o meu preferido, porque foi o meu primeiro livro a ser escrito, A Predestinação sob uma Perspectiva Calvinista. Um livro bem pequeno, mas de uma complexidade muito grande, vai te levar a pensar sobre assuntos soteriológicos referente à salvação. Salvos ou não salvos para sempre? Onde encontro esses livros? Você vai estar nos comentários aí embaixo, né? Vai estar um link aí te orientando, você vai estar sendo encaminhado para a nossa página da Uicrep, se você quer o livro físico. Se você quer o livro digital, também temos na nossa página, vai estar aí na Hotmart, bem mais em conta, né? Vai sair bem mais em conta. O livro físico sai em torno de R$30 e você vai estar recebendo aí no conforto da sua casa por volta de 15 dias. Já o digital você recebe aí de imediato, aí recebe aí no seu aparelho celular ao efetuar a compra aí na página da Hotmart. Temos uma novidade para você também. Elaborei aí durante algum tempo de estudando, sou estudante da palavra do Senhor, e tenho visto que por vezes alguém para estudar a palavra paga muito caro, e a palavra de Deus é algo que ela precisa ser, né, compartilhada com todos. Então elaboramos um curso básico de teologia, também na página da Hotmart. O que você vai estar aprendendo lá? Bibliologia, soteriologia, martiologia, angelologia, né? A doutrina de Deus, entre outros assuntos interessantes, pneumatologia, são assuntos, eclesiologia, são assuntos que você, de repente, né, aprenderia por um preço, né, um tanto quanto salgado, mas nós estamos sintetizando esses assuntos, é uma introdução para você, principalmente que não, né, está introduzindo aí em teologia, uma introdução, um assunto introdutório, mas de grande valia, que você vai estar também aí nos links, aí embaixo, vai estar sendo direcionado para o nosso curso básico de teologia livre, na página da Hotmart. Quanto custa? É um valor único, R$ 9,99. E você que nos assiste aqui neste canal vai estar tendo a exclusividade de estar tendo um cupom.
Quando você for lá efetuar a sua compra, você vai estar colocando o número 777 3 vezes e você vai estar tendo um desconto de 30%. E assim vai estar pagando R$ 6,99 por um conteúdo de qualidade. Ao final das aulas, você vai estar pegando o seu certificado ali na página da Hotmart. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família em Cristo Jesus.